Olá, amigos do Papo.com. Hoje o nosso convidado é um especialista em mercado financeiro e macroeconomia e vai falar para a gente a tendência dos juros no Brasil e no mundo. Estamos recebendo no nosso programa Luiz Fernando Figueiredo, que foi diretor do Banco Central na área de política monetária de 99 a 2003 e hoje é presidente do conselho da Jive Mauá. A Mauá foi uma empresa que ele criou de gestão e que fez essa fusão com a Jive. Bem-vindos ao Papo.com. Luiz, Opa. nós só queremos saber de você, qual vai ser a taxa de juros ano que vem, se é bom investir em juros, se é bom investir em renda variável, o que vai acontecer nos Estados Unidos, quem ganha as eleições, tá? E na Europa, como é que vai estar esse movimento. E passamos uma semana recentemente de turbulência no mercado global, né? Sim. Teve circuit breaking no Japão, as bolsas afetaram. Mas bem-vindo ao nosso programa aqui. Eu queria entender como é que está a tua vida hoje. Eu sei que você passou aí por várias casas e agora como é que está esse seu momento? Tá bom. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com você, tá? Bom, a minha vida, a verdade é que minha vida está boa. Tá boa? Tá muito boa. Eu estou tendo o privilégio de focar mais de 50% do meu tempo, diria uns 70%, 75%, numa causa super legal, que é a educação, focado então num instituto que eu fundei há 6 anos atrás, que chama-se Instituto FEFIG. Uhum. Além disso, eu sou presidente do conselho, né, chairman da Jive Mauá, né, que é uma asset hoje relativamente importante, são 19 bilhões de reais sob gestão, todos na área de alternativos, que a gente chama, né, que são fundos e estratégias muito mais de longo prazo, né, tanto em imobiliárias quanto ativos estressados, ativos de high yield, né. Então, assim, eu divido meu tempo entre a Jive, os assuntos todos da Jive, a parte toda de inteligência econômica eu que cuido, e o Instituto FEFIG, que é um instituto que eu fundei há 6 anos atrás, após o falecimento do meu filho, que tinha 23 anos, que faleceu de um tumor na medula. Eu tomei a decisão, então, de fundar em homenagem a ele esse instituto, colocar uma parte relevante do meu patrimônio nisso. E é um instituto que tem 6 anos, cresceu bastante. Esse ano nós estamos atendendo um pouco mais de 80 mil crianças, né? Então, 80 mil hoje? Então se e em tornou que área que vocês relevante. atuam? É ensino básico, primeira infância, Fundi 1, Fundi 2, principalmente, né? Uhum. A gente entende que a educação básica é a faixa mais importante, sem dúvida, né? Para que, enfim, o Brasil tenha um futuro melhor do que o que a gente está vendo hoje, né? E aí eu quero entrar numa questão com você. Eu sempre falo o seguinte, o Brasil, a gente muda um país em gerações, né? A gente não muda um país em governos, não é em 4 anos que você muda um país, mas é em período geracional. E você foi da época do Plano Real, quer dizer, 94, que aí acho que foi uma grande chance que nós tivemos de formar uma geração. E a gente, aparentemente, o país está patinando, né? Porque nesses 30 anos que passou, a gente melhorou. Mas comparativamente aos outros países, a gente melhorou muito pouco, né? Então, se você olha a Coreia, se você olha a China, se olha outros países, né? Eles andaram muito mais rápido do que a gente. E um pouco disso aí é a educação, né? A base. Como é que você avalia esse momento? Educação, economia, desenvolvimento? Então, o Brasil, no final dos anos 90, era um país, eu brinco que era a República das Bananas, era um país muito desorganizado. Então, o que foi interessante com o Plano Real para frente é que deu uma organizada no país, né? Isso não quer dizer que o país tenha ido muito para frente, né? Para dar uma ideia, a renda per capita, que no final é isso que você quer saber, se está melhorando ou não, ela não cresce há 30 anos. Ela está praticamente estável nos últimos 30 anos. Quando você olha o resto do mundo, nesse período, dobrou, triplicou em alguns lugares esse índice. Quer dizer, ou seja, as pessoas vivem 2 vezes melhor do que viviam há 30 anos atrás, 3 vezes melhor. E no caso brasileiro, nós estamos na mesma. O Brasil não piorou, ele está mais organizado, ele está, eu diria, mais estabilizado, mas é um país que não melhorou a vida das pessoas, né? A educação tem tudo a ver com isso, ou seja, um povo, quanto mais educado, mais ele tem capacidade de ter uma vida melhor para si próprio e ajudar o país, né? Então, por isso que eu sempre quis focar em educação, porque o Brasil é um país muito pobre. Então,
toda atitude social tem o seu mérito. No caso da educação, tem um tostãozinho a mais. Por quê? Porque ajuda o país para frente. Né? Por exemplo, a saúde é super importante. Só que a saúde, você ajuda a pessoa. Claro que essa pessoa bem de saúde, ela vai ajudar o entorno dela. Então, tem um lado que exponencia a atitude, mas não ajuda tanto para frente quanto a educação ajuda. E se você pegar o resultado do PISA, né, a avaliação ali em matemática é muito ruim, né? A nossa base, a formação de base está ruim, né? Acho que sem dúvida. E não é falta de recurso, né? Quer dizer, recursos tem para isso, né? Mas assim, tem alguns dogmas, algumas falas que não são tão verdadeiras, né? Quando você pega o gasto por habitante, o Brasil gasta mais ou menos metade do que um país desenvolvido. Embora com relação ao PIB, porque tem a ver em educação, porque tem muito a ver com o tamanho da população. Né? Então o Brasil gasta metade. E ele gasta metade há pouco tempo, porque ele gastava menos do que isso há 5 anos atrás, 7 anos atrás. E como você mesmo comentou, né, é uma coisa geracional. Tem que mudar as gerações, quer dizer, é uma coisa muito de longo prazo a educação. Tem um outro aspecto que é muito relevante, que atrapalha a educação de evoluir muito, é porque os pais dos alunos de hoje, muitas vezes, não são alfabetizados. Então, eles não têm, sabe quando eles não têm um controle de qualidade, eles não sabem que o filho está tendo uma má educação na escola, porque foi o primeiro da família que foi para a escola. Então, isso já é um avanço para a família muito grande. Então, você precisa de gerações, sim. O Brasil, ele gasta muito mal em educação. O que eu costumo dizer é que o dinheiro fica na máquina, ele não chega na criança. Por isso que o foco do Instituto FEFIG é a criança. O dinheiro chega lá, o investimento chega lá. Se a criança não aprende, você está fazendo alguma coisa errada. E vocês conseguem mensurar isso? Sim, a gente mensura mensalmente. Todos os nossos programas são baseados em dados. Né? O que a gente diz o nosso business, o nosso negócio é ajudar o setor público a dar qualidade na educação das crianças. Esse é o nosso negócio. E deixa eu te perguntar uma coisa. Agora eu vou falar um pouco aqui, mudando aqui de geração, né? A gente olha o país meio, não patinando. Eu vou crescendo, mas crescendo num ritmo lento, né? Sim. E a discussão, assim, que me deixa espantado é a preocupação com o Copom, a preocupação... Esse discurso, Luiz, é um discurso que desde 90, né? A gente tem. Eu me lembro que uma vez meu pai, batendo um papo com Gustavo Franco, né, seu companheiro, vocês foram parceiros de Banco Central? Acho que não, né? Não. A gente, no final, foi juntos conselheiro na Bolsa. Na Bolsa, né? Mas ele foi um pouco antes de mim no Banco. E papai falava assim, não, por que vocês não reduzem os juros? Eu estou falando de 90, então, é porque o gasto do governo é muito alto. Sim. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Passaram-se 5 governos, né? E nós estamos a mesma discussão hoje, né? É verdade. Não muda. E aqui estão preocupados com a ata do Copom, e ninguém está preocupado com o crescimento. Como é que você desata esse nó? É político? Então, o que aconteceu nos últimos 30 anos, principalmente, foi que tem um ímpeto de gastos, vamos dizer, na cultura brasileira muito grande, né? E a maneira de resolver o excesso de gastos, ou toda vez que você está crescendo, porque o gasto público não para de crescer. Ele saiu de alguma coisa como 20% do PIB, 18% do PIB há 30 anos atrás, e hoje é quase 40% do PIB. Ou seja, ele quase que dobrou. Como é que você financia isso, né? Você financia isso aumentando a arrecadação. Quando você aumenta a arrecadação, o que na verdade você está fazendo é tirando o dinheiro de cada um de nós. Então, reduzindo a nossa capacidade de empreender, de consumir, de investir. Então, o Estado, ele ocupa hoje um espaço dentro da nossa economia muito grande. Para dar uma comparação, o Brasil ele tem uma receita com relação ao PIB de 36%. O governo arrecada 36% do nosso PIB. Os países emergentes, na média, é 20 e poucos por cento. Ou seja, nós pegamos da sociedade, o governo pega da sociedade 50% a mais do que qualquer outro país emergente. Claro que a gente deixa de ser competitivo por conta disso.
Então, o peso que a gente tem, né, a mochila de tijolos que a gente carrega para essa maratona é muito maior do que os outros. Então, claro que o nosso desempenho dificilmente será igual ou melhor que os outros. E como é que equaciona isso? É uma discussão da sociedade? É o que precisa ter. Eu acho que a gente está perto dessa vamos dizer, de amadurecer essa discussão. Você precisa reduzir o tamanho do Estado. E fazendo com que o Estado foque nas coisas que são típicas do Estado e que ele pode ajudar a sociedade. Hoje o Estado ele vai desde cuidar da educação a ser empreendedor. Não existe Estado empreendedor eficiente no mundo. Isso não existe, é zero a chance disso dar certo. Só que o Estado brasileiro faz muita coisa, inclusive empreender. Né? Vamos lembrar que a Petrobras, há tempos atrás, ela quase quebrou por conta de má gestão, corrupção e um monte de coisas feitas. Estamos indo para o mesmo caminho de novo. Ela foi saneada, custou um absurdo para sanear e arrumar a empresa, agora está indo para o mesmo caminho de novo. O que o Estado deveria fazer é ser muito bom em educação, saúde, ajudar que a infraestrutura aconteça a partir de investimentos principalmente privados, segurança pública. Se fizesse isso, seria um espetáculo. Só que como faz muita coisa, custa muito caro, mas não consegue fazer nenhuma delas bem feita. E isso você, quer dizer, isso é uma decisão. Porque eu sempre falo assim, o bem-estar da sociedade é o bem-estar de todos, independe se é esquerda ou direita. Acho que a discussão claro. é olhar com responsabilidade gastos e tirar o tamanho do Estado, independe de linha. O problema é que a esquerda, ela não acha que o Estado tenha que ser... Porque eu não estou falando aqui de Estado mínimo, eu estou falando do Estado que tenha uma certa racionalidade. Hoje ele tem um peso excessivo e uma qualidade baixíssima. A esquerda tem muita dificuldade de olhar para esse lado. Ela acha que o Estado é a solução dos problemas, é o grande indutor, exatamente. E está provado, quer dizer, isso é uma discussão que já passou, né? Que o Estado no mundo, ele tende cada vez a fazer menos coisa e tentando melhorar o que ele faz. Né? Até porque não tem recurso, né? Não tem poupança para isso. Hoje o Brasil, sem dúvida. Quanto é a formação bruta? Quanto a gente tem de formação bruta, gente? É quanto a gente tem para gastar em investimento, né? Quanto a gente tem gasto. Então, hoje está em torno de 18% do PIB, que é muito baixo. Para dar uma ideia, para o Brasil manter, vamos dizer, a idade média do seu parque, vamos dizer, não só industrial, de máquinas, mas mesmo na área de serviços, e não ficar num caminho de se tornar obsoleto, ele deveria investir em torno de 20% do PIB. 20. Nós, há muito tempo, investimos abaixo disso. O que quer dizer no final? No final quer dizer que o nosso parque está ficando mais velho do que deveria. A gente não está conseguindo atualizar e manter empresas e mesmo serviços assim, de uma maneira moderna, entendeu? A gente hoje é competitivo o quê? Agronegócio, o que mais que a gente é competitivo? Globalmente falando assim, olha, porque a gente não é... O setor automobilístico, as empresas estão indo embora, estão trazendo as montadoras para montar carro aqui, não para gerar emprego. Onde a gente é competitivo hoje? Eu acho que principalmente o setor agrícola. Agrícola. O Brasil é muito bom na área agrícola. E bom de verdade. É mais eficiente, consegue ter um custo mais baixo e um volume de produção grande. Hoje, ainda bem que, quando você olha o setor agrícola de uma maneira ampla, ele é em torno de 1/3, é quase 1/3 do nosso PIB, o que é muito bom. Mas a gente ainda continua num processo de desindustrializar o país. Por quê? Porque a gente não é competitivo. A gente está meio que num mata-burro. Não é que o nosso mercado interno seja pequeno demais, mas ele não é grande o suficiente para você gerar escala e tudo isso. E você tem uma questão desse peso que a gente acabou de comentar, né? Desse peso dos impostos que torna a empresa pouco competitiva. E olhando assim para esse cenário de hoje, tá? Estamos em agosto aqui, estamos conversando, nós temos uma eleição americana que parecia definida por um lado, né? Sim. Aí com a saída do Biden surge a Kamala, e você tem uma situação que
Isso pode mudar a política monetária americana, política econômica americana, porque exatamente esse olhar. Como é que você vê o impacto disso, um ganhando ou outro ganhando, em relação à taxa de juros global? Então, o Trump, ele é mais pró-mercado e ele tende a trabalhar para reduzir o custo de capital, o custo tributário das empresas, etc. Então, nesse sentido, a tendência é ter mais dinamismo na economia americana a partir de um governo Trump. A Kamala, ela é mais à esquerda e ela é do grupo mais radical à esquerda. Sim. Né? Então, que essa história de Estado maior, vamos taxar empresas, o discurso dela é bem à esquerda, né? Bem social, à esquerda, né? O vice-presidente que ela trouxe junto, ele é mais moderado, que é uma coisa boa. Então, ele está mais à direita do que ela. E até por conta disso, ela conseguiu até mais arrecadação e tudo isso. Então, eu acho que é menos ruim para a economia e para o desenvolvimento do país, dos Estados Unidos, essa chapa com um cara, vice-presidente, que seja um pouco mais para o centro. Mas, assim, ainda a chance ela é maior tá no Trump, vamos ver o que acontece. Em termos da política monetária, eu não acho que mude demais, tá? Acho que muda a perspectiva de crescimento, o potencial de crescimento dos Estados Unidos, porque uma agenda é uma agenda mais liberal, do ponto de vista econômico, a outra é menos, tá? Então, eu acho que isso é que muda mais o médio e longo prazo. O curto prazo, o que está acontecendo hoje finalmente, nós tivemos alguns índices mostrando um desaquecimento da economia. O que aconteceu até uma coisa, eu diria divertida, né? O mercado entrou em parafuso achando que, bom, agora então a gente não conseguia reduzir o crescimento de jeito nenhum, agora nós estamos indo para uma recessão. O mercado é doido, né? Às vezes ele... Isso foi do nada, né? Absolutamente do nada. É que tem alguns ingredientes que são interessantes que acabaram fazendo com que isso acontecesse. Um dos pontos é a Bolsa Americana, que é muito tecnologia, ela estava muito cara. E mais, as coisas associadas à inteligência artificial estavam as mais caras. E existe hoje uma dúvida se o volume de investimentos nessa área de inteligência artificial, que é gigante, é mais de centenas de bilhões de dólares, se ele será rentável. Ou seja, se esse negócio vai fazer o tamanho da transformação que estão dizendo que vai fazer. É uma dúvida. Tem muita gente muito boa que acha que não, que acha que existe até uma certa bolha. Então, eu diria assim, o mercado de ações americano ele estava meio frágil. Sabe quando ele está ali alto demais, subiu muito e tal? E essa foi, vamos dizer, a maneira que ele deu uma boa realizada. Mas quando ele dá uma realizada, todo mundo fala, nossa, olha, a Bolsa caiu 10%, a Bolsa caiu 15%, essa ação, aquela ação, o país vai para uma recessão. E não é nada disso. Porque saíram dois dados, né? Um que foi o de emprego, né? O payroll, muito mais baixo, foi revisado anterior para mais baixo. E daí aquele índice ISM, que é um índice de confiança da indústria, também muito baixo. Daí o mercado entrou em parafuso, não, tal. Daí, na segunda-feira, né, poucos dias depois, veio o ISM de serviços, que representa 3/4 da economia. A maior parte da economia veio muito bem. Veio até crescendo, inclusive no emprego. Então, peraí. Recessão não calma, tem. Que recessão é essa? Né? Então, na verdade, foi uma certa histeria. Foi um susto. Foi um É. final de semana que, de repente, minha bolsa caiu 12%, e tal, porque circuit breaker, mas não tem nenhum fator econômico que justifique isso, a não ser o histerismo, né? Foi uma histeria que depois acalmou. Então, mas voltando aqui à questão americana, quer dizer, você tem um governo mais à esquerda que tende a gastar mais, e um governo mais à direita, mas ele tende a ser mais controlador. Hoje a questão fiscal americana é complicada também, porque já bateu em teto de gastos, eles tiveram que pedir junto ao Congresso, também não é uma situação tranquila, né? Não dá para você ficar emitindo dólares. Sem dúvida. A dívida americana, antes da crise de 2008, ela era da ordem de 50% do PIB deles, que é um PIB de quase 20 trilhões. Na época era em torno de 14, 15 trilhões.
De lá para cá, ela cresceu, hoje ela é 125% do PIB. É 34 tri hoje, né? Isso, Então é uma dívida muito grande. Quando você olha a plataforma, né, a plataforma de governo do Trump e da Kamala, nem dos dois, está falando que vai atacar o déficit. Que o déficit público americano continua muito alto. Então, essa, sem dúvida, é uma questão. Claro que, por ser uma economia desenvolvida e por ser os Estados Unidos, as pessoas acreditam que, no final das contas, os Estados Unidos vai fazer a coisa certa. Mas que eles estão indo para o caminho errado, sem dúvida eles estão. Na curva de juros, você já tem lá os seus 30, 50 basis points a mais, que é o risco fiscal. Entendi. Então ele vai crescendo, uma hora pode ter até uma caso de dominância fiscal. Mas você acha assim, hoje o americano, a tendência é a queda, quer dizer, o cenário dado, aparentemente, são quedas sucessivas. E... quando a gente olha, vamos tirar essa histeria de lado, parece que realmente a economia começa a desacelerar. Ótimo, porque daí abre espaço para a demanda esfriar um pouco, então a oferta alcança a demanda, que quer dizer você ter uma inflação mais comedida de maneira sustentável. Enquanto a atividade está mais forte, não tem o que fazer. Né? No ano passado, nós tivemos uma queda de alguns preços que geraram uma inflação mais baixa lá. Logo todo mundo se excitou e falou, não, vai ter queda de juros. Então a discussão era a queda de juros em março, que acabou de passar, em março deste ano. Claro que não dava, porque a economia não desacelerou. Foram alguns preços de alguns produtos que caíram e com isso a inflação caiu, mas ela não caiu e ficou baixo de maneira sustentável. Ela ainda está bem mais alta do que a meta do Banco Central. Então agora está acontecendo. Então, bem provável que o Banco Central comece a reduzir os juros, ele vai gradualmente, né? Mas eu acho que agora está mais firme essa tendência. E aí eu queria, já trazendo para o Brasil um pouquinho, porque o mandato do Banco Central americano, me corrija se eu estiver errado, ele tem taxa de juros de um lado e crescimento econômico, ele tem que equilibrar essas duas... Ele tem dois mandatos, na realidade. Ele tem que olhar para a economia e tem que olhar para a inflação. Aí a gente chega para o Brasil. Aí vem a discussão. E eu não quero politizar essa discussão, tá? Nós temos um mandato aqui, que você participou desses mandatos. Tinha que segurar a inflação. Tá? Se vai crescer ou se não vai crescer, doesn't matter, não importa, né? Você não acha que assim, o Brasil agiu muito bem na antecipação dos movimentos, né? Foi o primeiro Banco Central a puxar os juros, né? Mas a economia não deslancha, né? Quer dizer, nesse nível de patamar, qual a tua visão entre inflação de um lado e crescimento econômico do outro? Vamos lá. Primeiro que, na verdade, com a autonomia do Banco Central, se criou, sim, a preocupação com a atividade econômica. Então, o mandato, digamos, predominante é a inflação, mas a atividade econômica também faz parte do mandato, mas é como se fosse uma prioridade um pouquinho menor. Que está absolutamente correto. O Banco Central sempre olhou para a atividade. Embora o sistema seja com uma meta para a inflação, ele sempre olhou a atividade. Porque, às vezes, você consegue reduzir pouco a inflação, mas você destrói a atividade para reduzir um pouco. Não vale a pena. E o Banco Central sempre levou isso em consideração. Ele tem essa flexibilidade, por isso que existem aquelas bandas, né? Sim. E elas são bem largas, exatamente para acomodar essas situações. Então, o Banco Central sempre se preocupou com a atividade econômica e o quanto as suas atitudes vão atuar nela e impactar, no final das contas, a inflação. Beleza. Infelizmente, hoje, o Banco Central está meio que sozinho fazendo o serviço. Por quê? Porque, do lado do governo, o governo tem produzido muita incerteza. Né? Primeiro, associado à política fiscal, né? A nossa dívida não é 125% do PIB, né? Como os Estados Unidos, é 77%, 78% do PIB, mas a gente paga um juro muito mais alto. Então, ela cresce muito mais rápido. Então, a nossa dívida pública, ela continua crescendo e o governo não está dando sinais realmente contundentes de que ele vai tornar isso sustentável, ou seja, a dívida parar de crescer e, eventualmente, começar a cair um pouco mais para frente.
ele não está com essa agenda, né? Pelo contrário, ele diz que está, depois diz que não está. O Lula, principalmente, ele fala que gasto é investimento, quando enfim, gasto é gasto, investimento é investimento. Ele não está muito claramente com essa agenda. Quem tem puxado muito tem sido o Haddad. O Lula dá um respaldo ao Haddad, mas com um discurso muito ruim. Então, esse lado fiscal, realmente, a gente Mas você não acha piorou que muito. também a questão, porque a economia tem muito de você gerar, que um pouco está ligado ao discurso, que é gerar expectativa, né? Sim. É sinalização, porque o mercado quer uma sinalização, na realidade. Fala assim, olha, aí chega ele falar, pô, vamos ter um controle, isso já ajudaria o mercado a reprecificar, né? Não porque no final, o que é o mercado? O mercado somos todos nós, né? Sim. Então, se eu tenho medo de perder o meu emprego, eu não vou fazer um grande investimento. Não vou comprar um carro. Porra, eu posso perder o emprego? Porque como é que eu vou comprar um carro agora? Eventualmente eu paro de ir a restaurante, comer fora e tal. Então, as expectativas, a confiança é muito importante para o crescimento sustentável do país. E com esse nível de incerteza que tem com o governo do PT, o governo Lula, é muito difícil que isso aconteça. O investimento caiu muito. O volume de estrangeiros que saíram do Brasil foi quase recorde esse ano. Na Bolsa? Na Bolsa. Tanto que a Bolsa quase não caiu durante essa pequena crise que a gente passou aqui. Foi um impacto quase zero, né? Mas assim, eles teve saíram com quase 40 bilhões esse ano de reais. Então, o governo tem produzido muita incerteza neste lado fiscal, muito mais até no lado monetário, porque o Lula está brigando com o presidente do Banco Central o tempo todo, falando que queria isso, queria aquilo. E ele, outro dia, ele disse, olha, o dia que trocar o presidente do Banco Central, o juro vai ser menor. Quer dizer, onde está a autonomia, a independência do Banco Central? Ele está jogando isso no lixo. E ele tem uma narrativa muito pior do que a prática dele, né? Mas, de qualquer maneira, isso gera receio das pessoas. Além disso, o risco jurídico que a gente tem no Brasil é enorme, coisa que não era no passado. Em que sentido você fala de... No sentido do Supremo, hoje tem coisas até, outro dia o Supremo ele fez uma mudança na sua interpretação sobre impostos e disse que, inclusive, o passado tinha que ser modificado, que é uma loucura. Então, a gente tem hoje um risco jurídico que não existia. Então, esse conjunto de incertezas faz com que as pessoas tenham menos confiança e com isso você cresce menos. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou de impostos. A gente está nessa discussão da reforma tributária, né? Que não está clara para ninguém, todo mundo fala, mas deve ser votada, aparentemente deve ser pautada agora para o final do ano, depois das eleições municipais. Que visão você tem? Isso melhora a economia mesmo? É uma solução? Dá para fazer reforma fiscal com o país tendo dificuldade fiscal, né, das empresas com nível de arrecadação de 30%? Você tem que mudar um modelo com uma situação frágil. Como é que você... Então, assim, ainda tem muita coisa para acontecer, né, e no final para você ver qual vai ser a alíquota média de imposto, né, que ela infelizmente está ficando muito alta, porque toda hora aparece alguém para ganhar a sua meia entrada, né, para ganhar uma exceçãozinha. E isso tem feito com que a alíquota subisse. Então, será o IVA com a maior alíquota do mundo, que vamos combinar que não é uma boa coisa. Mas você tem também um processo de transição que é complicado, porque você vai estar no regime antigo e também tendo que trabalhar no regime novo, então é uma fase complicada, mas essa reforma vai simplificar bastante todo o lado tributário. Então, sem dúvida um avanço. Podia ter sido muito melhor? Podia. Como vai manter a arrecadação, então não tem tanto a questão dessa fragilidade fiscal nossa, né? Então, está tendo Mas aí o município recebe menos Estado, essa divisão do bolo aí que eu estou falando, né? É muito dura, isso é muito difícil, né? E infelizmente no Brasil, toda vez que você tem um pouquinho mais de arrecadação, você acaba gastando mais, empregando mais, né? É assim que os estados, os municípios e o governo federal, é assim que eles fazem. O que é muito ruim, né? Mas assim, ela é um avanço. Precisamos ver como é que vai ficar ainda as alíquotas, etc., que é essa parte de regulação
deve acontecer até o final do ano, mas sem dúvida que isso é um avanço. Você está para o mercado financeiro, para os investidores, você acha que muda alguma coisa? Não? Eu acho que sim, porque no final as empresas elas serão mais eficientes, não que elas vão ter uma carga, vamos dizer, no final, hoje, a carga da indústria é um pouco maior do que deveria e a carga de serviços um pouco menor do que deveria relativamente. Então, essa é uma discussão. Além dessa história dos estados e municípios, né, da distribuição entre eles, você tem, do lado de serviços e indústria, essa questão. Então, isso está sendo negociado, vamos ver como é que vai sair. Mas a tendência é ter um pouco de racionalidade, coisa que não existe hoje. Então, é um avanço de qualquer maneira. Tá? Então, isso vale para investimento, isso vale para tudo. Tá? O Brasil, hoje em dia, é um caos na área tributária. Não, você tem departamentos de empresas só para fazer cálculos de impostos e... Sem dúvida. E mesmo assim você não consegue pagar tudo certo. Você fica achando que você paga, mas você não consegue. E deixa eu te perguntar, agora eu quero explorar um pouquinho você aí como gestor de... Eu sei que você não está no dia a dia da gestão dos recursos, mas tem que aproveitar que o nosso investidor aqui, quem está nos acompanhando, quer saber o que fazer com os recursos, né? Sim. Cara, e aí? Nós estamos com juros altos, bolsa brasileira baixa, cara, barato. Como é que você está vendo o cenário de investimentos? Vamos lá. O Brasil, ele tem uma tradição, e eu acho que isso não mudou, que é o país dos rentistas. Uhum. Ou seja, o lado de renda fixa no Brasil é sempre muito premiado. O juro no Brasil é alto, então os ativos de renda fixa pagam muito. Então, eu diria que o Brasil é o melhor lugar do mundo para você investir em renda fixa. Não é o melhor lugar do mundo para você investir em ações. Por quê? Porque é um país que cresce pouco. O lucro das empresas brasileiras cresce pouco. Olha, nos Estados Unidos, aqueles gigantes de empresas crescendo 30%, 40% o lucro por ano. É muito diferente. Então, eu compro, mesmo que seja bem mais caro, um ativo que cresce 30% ao ano, que a empresa ela faz 30% a mais de lucro por ano, do que um outro ativo barato que cresce a 5% ao ano. Então, assim... Ou seja, investir lá fora hoje em ações é melhor do que... É melhor. São ambientes de mais crescimento, que as empresas crescem mais. Né? Então, a Bolsa Brasileira está barata? Ela está barata. Mas não dá para se animar muito com o que a gente está vendo aí que tem sido produzido pelo governo. Não dá. Quer dizer, coisas que deviam estar no nosso passado, né? Essa discussão fiscal, devia estar no passado. O Banco Central acabou de se tornar um Banco Central autônomo, independente. Por que ficar brigando com o Banco Central dessa forma? Por que trazer risco jurídico, né, onde não tinha? O Brasil, dos países emergentes, é um dos países que mais tem em ordem essa questão de legal, risco dos investimentos, risco, vamos dizer, formal e jurídico. Só que está piorando. Né? Então, assim, está ficando mais caro para investir. Então, quando você olha o risco de empresas, o risco neste ambiente é muito maior do que lá fora. Então, não cresce tanto e é um ambiente que é um ambiente Agora, você tem, Luiz, você está falando Bolsa Brasil, não, seria melhor investir no exterior. E os papéis do setor, você falou em real estate, setor do agro, na renda fixa, o que você está vendo de oportunidades? Hoje, além dos títulos públicos que são... Claro. Hoje o Brasil tem esses títulos isentos que são espetaculares. Né? Essas debêntures, CRIs, CRAs, que assim, você consegue investir em empresas que o risco de crédito é baixíssimo, pagando inflação mais 7%, sem imposto. Inflação? PCA mais 7. PCA mais 7, sem imposto. Você não tem em lugar nenhum do mundo isso. Né? Então, tem realmente esses ativos, fundos imobiliários é um outro caso, que você tem um risco, né, do fundo de crédito que está no fundo, mas com um lastro, com uma garantia gigante. Então, é quase que um no-brainer, né? Pagando também 7%, 8% ao ano, livre de imposto.
Então, esses instrumentos, eles são muito atrativos, né? Os fundos multimercado têm sofrido bastante. Eu queria te provocar. O fundo multimercado, a impressão que me dá é quando o multimercado não sabe operar com o mercado embaixo. Eu não sei. Sim. Quando a bolsa sobe, os multimercados vão maravilhosamente. Um ou outro pode não. Mas quando está estável, parece que está atrelado à bolsa, né? Porque o fundo ele carrega ativos, né? Você ficar liquidamente vendido, né, liquidamente short, é muito difícil num fundo multimercado. E os ativos no Brasil, eles em geral carregam muito prêmio. Então, você ficar short num negócio que carrega muito prêmio, te custa caro. Então, é mais difícil de fazer. Então, acho que essa sua impressão, eu acho que ela é verdadeira. E o ambiente macro, não só no Brasil, mas no mundo, tem sido muito desafiador. Com os bancos centrais colocam um caminhão de liquidez no sistema, tiram um caminhão de liquidez do sistema, interferindo muito nos ativos, né? Antigamente você tinha uma visão macroeconômica, se ela tivesse certo, você escolhia os ativos, você ia muito bem. Hoje em dia, por conta desses fatores de mercado, de liquidez dos bancos centrais, etc., uma coisa não está tão diretamente ligada à outra. Você acerta, às vezes, o cenário macro, mas o ativo não responde ao que você queria. Então, é complicado, é bem complicado, né? Tanto que nas assets que fazem muito macro, hoje a parte de pesquisa quantitativa, às vezes, é mais relevante até do que a pesquisa macroeconômica, né? Para entender muito a resposta dos mercados. Para a gente fechar nossa conversa, você está numa casa nova, você está lá presidindo, você falou fundos que investem em papéis estressados, né, que são estressados. O que é isso? É um bom investimento? É para pessoa física? É para pessoa física de alto? Explica um pouquinho o que você está fazendo ali na casa. Então, assim, a Jive Mauá, ela tem, digamos, 3 grandes estratégias, né? Uma delas são esses fundos que são de títulos estressados. O que é isso? Uma empresa faliu. Quanto vale um título de uma empresa que faliu? Vale 0? Talvez não seja 0, talvez seja 10%, talvez seja 20%, talvez seja 5%. O que o fundo estressado faz? Ele olha para aquela empresa que faliu e vê se tem algum valor ainda positivo naquela empresa. Entendi. E daí compra aquela dívida por 5% do valor dela, 10%. Então, primeiro, já comprou muito barato, a chance de perder ela é relativamente pequena. 2, empresas que são muito boas, mas estão numa situação de dificuldade financeira muito grande. Nós vamos lá, ajudamos a empresa a resolver. Sabe a empresa redondinha, o produto todo mundo gosta, tem demanda, consegue ter margem, só que por alguma razão ela está com um problema financeiro, uma dívida muito alta, coisas desse tipo. A gente vai lá, ajuda a empresa a sanear isso. Precatórios, né, que são aí dívidas que o governo tem com a sociedade, também são um outro tipo de ativo. E por aí vai, né? Mas esse é aberto a investidores? Como é que funciona? Sim. Que tipo de investidor? Então, nas plataformas, né? Tem alguns... Tem um mínimo de investimento na parede? Dependendo do fundo, mas não é grande o mínimo. Então, essa é uma das estratégias. A outra são fundos imobiliários, principalmente fundos listados na Bolsa, que você pode comprar com R$1.000, que são espetaculares. É aquele fundo que não vai te dar dor de cabeça, que paga uma boa rentabilidade, os ativos por trás são muito bons, com muito colateral, muito seguros. Então, eles são ótimos. A gente costuma dizer o seguinte: isso aqui é para minha avó investir e não ter dor de cabeça. E pagam uma boa rentabilidade. Depois nós temos fundos high yield, que são fundos um pouco mais apimentados, então... Um pouco mais de risco. Um pouco mais de risco, mas muito diversificados e são muito mais em crédito, que em geral vem com grande colateral e tudo, então são relativamente seguros também, né? O pessoal da produção está me cobrando aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta aqui. Vamos lá. Bitcoin, cara. Criptomoedas. Então, isso Só aí para a gente encerrar, gente. Vamos lá. Ninguém sabe muito bem para que lado vai, né? Bom, primeiro que sim, eu invisto hoje em criptoativos, né, criptomoedas e tal. Mas é aquela história que se eu perder, não vai mudar a minha vida. Então tem que ser
esse tipo de investimento. Claro que eu quero ganhar, mas se eu perder, não vai mudar minha vida. Então, tem que ser desse tipo. Outra coisa é que estão cada vez mais encontrando maneiras de usar esses criptoativos. Então, eles ganham relevância, importância, porque você tem mais utilizações para eles. E terceiro, que eram ativos que estavam assim muito à margem do sistema, mercado de capitais, fundos, etc., e estão ficando cada vez mais próximos. Isso quer dizer que mais gente está negociando, comprando, carregando esse tipo de coisa. Então, neste caminho, também há um processo de valorização. Eu não acho que é um investimento que tem que fazer um pouquinho, mas eu não acho que seja ruim, não. Tá bom. Luiz, super obrigado. Para você Imagina. Que acompanha a gente, esse papo com o Luiz Fernando Figueiredo, se você gostou, dá aquele joinha, compartilha com seus amigos e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.